Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz de estar aqui, gente. Que honra, 89 anos e eu ser convidada para essa festa. Estou feliz demais, muito obrigada por isso. Hoje em dia, ser convidado para uma festa, gente, é uma honra. Hoje em dia, a fatia do bolo paga individual. Quando você é convidado para uma festa, é uma bênção. Mas fora de brincadeira, é uma honra poder estar aqui comemorando 89 anos de história, com pessoas tão amadas, tão queridas. E a nossa família hoje junto, né? Eu, meu esposo, que acabou de ministrar aqui. Ele deu boa noite a vocês, gente? Porque ele começa a cantar, engata a primeira, ele vai embora, né? Meu esposo que acabou de ministrar, o Gaelzinho hoje não pôde vir, mas eu tenho certeza que ele ia estar muito feliz também de estar aqui. Nós estamos com o coração muito grato ao Senhor. Realmente é um grande testemunho, na verdade, né? Principalmente nesse tempo onde tudo é tão líquido, tudo começa e não termina. Uma história de 89 anos é para glorificar o Senhor. Então vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: parabéns, tá? Estamos aqui. Estamos de pé. Nós estamos aqui. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor por isso? Glória a Deus. E também rever amigos mais chegados que irmãos, né? A Ju, Isaac, Gabriel, Diandra, que está grávida há 6 anos. Falei para ela: menina, cadê esse bebê, mulher? Tô doida para ver esse neném. Glória a Deus por isso. E quando eu orava pedindo a Deus algo para compartilhar com os irmãos, eu olhei a arte do culto, li a palavra essência e algo começou a borbulhar dentro de mim. E hoje o Senhor me conduziu a um lugar e eu quero compartilhar uma palavra breve, objetiva com você, mas eu quero muito que você medite, que você abra o teu coração para que seja terra fértil e o Senhor possa falar contigo e o nome dele ser glorificado. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel. A gente vai meditar a partir do verso 1. A gente vai meditar no capítulo 1 a partir do verso 3. O livro do profeta maior Daniel, capítulo 1. Nós vamos do versículo 3 em diante. Se você encontrou, diga amém. Caso não tenha encontrado, não tem problema, tem aqui disponível. Capítulo 1, verso 3, a partir do verso 3. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na mesma versão que vocês. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Vamos até o 9. Versículo 4. Tá. Jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre estes encontravam-se alguns dos que tinham vindo de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque e a Azarias o nome de Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Versículo 9, Deus fez que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Até aqui, e você repita comigo: não perca a sua essência. Diga mais forte: não perca a sua essência. Agora, como eu sou pregador, e todo pregador faz isso, vira para a pessoa que está do seu lado e diga: não perca a sua essência, amada.
Não perca a sua essência. A verdade é que nós estamos em 2024, indo para 2025. Quando você ouve isso, você fica um pouco impressionado? Eu confesso que eu fico. Porque a galera que nasceu em 2000 já tem 24 anos. Isso não é estranho, porque eu lembro nitidamente da passagem de 99 para 2000. Quem lembra? Amado, tu levanta a tua mão que tu lembra. Não vem fingindo, não. Já passou, já foi. E aí, quando o pastor estava contando um pouco da história da igreja, 89 anos atrás, ele falou, e tinha uma linha do trem. Eu falei, tinha um trem no Rio do Ouro. As estações vão mudando, as épocas vão mudando. E de vez em quando, alguma moda ou outra volta, olhe para mim. Esses dias, estava na moda novamente pochete. Quem se rendeu e usou? Fala a verdade. Agora até saia balonê. Isso é coisa de antigamente. Carmozeira, quantos anos você tem? Muitos. As épocas vão mudando, as estações vão mudando e as estratégias também, os modelos também. Hoje, por exemplo, existe uma estética diferente. Há 89, há 49, há 29, há 9 anos atrás, não se tinha uma igreja, por exemplo, com uma parede preta. E sabe-se lá que cor vai ser daqui a 20 anos, se Jesus não voltar, porque as estações, elas mudam. E junto com a mudança das estações, das épocas, das modas, muda também as estratégias, inclusive do reino das trevas. E eu e você precisamos estar ligados e cientes disso, porque tudo se move, nada no mundo é estático. Até o nosso Deus não muda, mas se move. Tudo está em eterno movimento. E você também precisa estar para perceber e discernir as estações. E quando eu olho para Daniel, um texto muito conhecido, de um livro muito conhecido, de um profeta muito conhecido, eu tenho a sensação de que Daniel estava vivendo agora. Nesse tempo, apesar de ter muitos anos, milhares de anos que esse livro foi escrito e que essa situação aconteceu. Mas por que eu olho para Daniel e identifico com o tempo de agora? Porque existe uma essência que ele conseguiu preservar num cenário muito perigoso, muito turbulento. Bem verdade é que o povo de Israel, ele já tinha passado por cativeiro. Se você ler as Escrituras, você vai ver que o povo de Israel passou por diversos cativeiros. Inclusive, antes de ser nação, quando eles ainda eram uma família que foi crescendo, eles já passaram por um cativeiro, que foi o cativeiro do Egito. Quem lembra dessa história? Aquela história lá de Abraão, Isaac, Jacó, José vendido para o Egito, vai para o Egito, nananã, depois reencontra com os irmãos, traz os irmãos, o pai, todo mundo para o Egito. O que acontece lá? Ele cresce, a família fica robusta, os egípcios ficam com medo deles e começam a escravizá-lo. Esse foi o primeiro cativeiro que o povo de Israel viveu. Só que o cativeiro do Egito era diferente, porque no cativeiro do Egito eles apanhavam, apanhava. Diga mais forte, apanhava. Eles apanhavam. No cativeiro do Egito, eles tinham trabalho forçado. Diga trabalho forçado. A pessoa não quer trabalhar nem ganhando, que dirá forçado. Tinha que fazer tijolo, tinha que fazer pirâmide. Então, era uma escravidão opressora, doída. Já no tempo de Daniel, não. O tempo de Daniel já era outra estação. Daniel também estava no cativeiro, mas era um cativeiro completamente diferente. A Bíblia conta que Nabucodonosor vai sitiar Jerusalém e arranca alguns de lá. E leva cativo para a Babilônia. Só que ele não escolhe qualquer um. Ele fala, eu quero os mais bonitos. Eu quero os mais inteligentes. Eu quero os mais sábios. E eu vou escravizar eles aonde? Numa masmorra? Não. Numa prisão? Também não. Vai ser no fundo do poço? Não. Vai ser fazendo tijolo? Não. Aonde eles vão ser escravos? No palácio. Aí é que está o perigo. Aí é que mora o perigo. Porque quando você está sendo escravizado numa situação de cadeia,
preso, comendo qualquer coisa, sendo forçado a trabalhar, apanhando, você obviamente vai perceber que está em perigo, que está numa situação ruim. Agora, você ser escravizado no palácio, comendo comida de rei. Que escravidão é essa, gente? Que escravidão é essa que eu estou num lugar bom, vivendo coisas boas? E vou te falar, isso é a cara desse tempo, é a cara dessa estação. Eu não sei se você consegue perceber, mas quem é crente há mais de 20, 15 anos vai enxergar nitidamente que as estratégias do inimigo mudaram. Irmãos, está tudo diferente. Hoje em dia tudo é muito glamuroso. Hoje em dia, as cadeias, elas não têm mais cara de cadeia, ela tem cara de problema psíquico. Hoje em dia, as prisões não têm mais cara de prisão, ela tem cara de curtida. Não é, Carmozina, que eu estou presa a isso, eu só olho para ver quantas curtidas teve a cada 2 segundos. As prisões estão modernas e, com isso, as nossas essências, a nossa estrutura, ela está sendo abalada, confundida, distorcida e a gente não está percebendo. Por quê? Porque é bonito, porque é legal. E não vamos ser hipócritas, né, gente? Eu não acho que Daniel era maluco. Eu não acho que Daniel tinha problema de cabeça. Ninguém quer viver no desconforto. Ninguém quer abrir mão de qualquer coisa. Ninguém, por livre e espontânea vontade, vai falar, não, Carmozina, eu não quero um japa, não. Eu prefiro um ovinho. Não, que isso? Eu não ligo para pizza, não. Me dá um pão sem nada que está tudo bem. Tu é louco? Não, eu não ligo para cama king, ar-condicionado, não, eu deito numa rede e estou feliz. A gente gosta de coisa boa, quem gosta de coisa boa aqui? O problema é que quando a coisa boa não vem do bom e perfeito que é o Senhor. E é aí que a nossa identidade e essência começa a ser distorcida. Quem está acompanhando o que eu estou falando aqui? Então Daniel, muito inteligente, muito sábio, foi levado cativeiro para um cativeiro que não tinha cara de cativeiro. E é o que mais Satanás está fazendo com a igreja hoje. Para ele nem é mais interessante tirar o crente da igreja, cara. Eu percebo que a estratégia do inimigo não é de tirar daí. Ele não tem problema com você estar sentado aqui, ele não tem problema comigo estar pregando aqui, ele não tem problema com o Wesley estar cantando aqui. A estratégia dele não é tirar mais a gente daqui, é tirar isso aqui da gente. Sou eu frequentar a igreja, viver como igreja, falar como igreja, porque até um vocabulário a gente tem um jeito de dançar, a gente tem um jeito de se posicionar, a gente tem um jeito de caminhar, a gente tem um jeito de se posicionar em várias áreas, mas quantas vezes a essência de crente a gente está perdendo? E eu vou te falar, pastor, eu ando com um pouco de saudade daquela leva de crente chato. O crente que tu chegava com a bolsa de compra dentro de casa e ele falava, não bota no chão, tem que orar antes. Quem já viu esse? Que aí nos lembrava que quem nos sustenta não é o salário, não é o bolsa não sei o que, o bolsa não sei o que lá. Quem nos sustenta é o Senhor. Estou com saudade da galera que andava com Bíblia. Cadê as Bíblias? Eu sei, irmãos. Esses dias meu pastor pediu para eu dar uma palavra na minha igreja. Eu falei, não tem Bíblia não, amado. Ele falou, como é que tu não tem Bíblia, Carlos? Eu falei, nem dá para ler, a escuridão danada, rapaz. Não trouxe Bíblia. Mas bem verdade é que a questão não é trazer a Bíblia de casa para cá, não estou falando disso, mas de ter intimidade com a palavra. Se a palavra é o pão, como é que tu vai comer uma vez por semana, amado? Estou com saudade de umas irmãs do coque. Eu fico pensando, quando a geração das irmãs do coque atual morrer, quem serão as irmãs do coque? Aquelas que te dão pavor no culto. Quem já viu as irmãs que te dão pavor no culto? Ela vem andando na tua direção, você fala, Senhor, me perdoa. Deus me perdoa, Deus. Você não sabe nem por que está pedindo perdão, mas já pede, porque se ela vier na tua direção, você já está... Ficou moderno demais. E eu não estou falando de parede, não estou falando de Instagram, eu estou falando da ideologia. Da maneira de olhar para o Evangelho e de entender que Cristo morreu na cruz por nós e deu até a última gota de sangue para que a gente viva de fato por Ele. Eu confesso que eu canto essa música, mas eu fico com um pouco de medo, irmãos. Esse negócio, estou gastando a vida, tu está gastando mesmo. Perdendo tudo com alegria. Eu não perco tudo e fico alegre não, amado.
Você está nesse nível, parabéns. Que cantemos profeticamente, mas a realidade é que quantas vezes a nossa essência está fugindo disso, porque quando Deus pede uma coisinha, a gente fica com dificuldade de lidar. E o desafio de Daniel era ser tentado por coisas boas, mas ter o discernimento que aquilo não vinha do Senhor. E aí a Bíblia diz que o rei propõe para ele uma coisa muito interessante, propõe comida, gente, na boa, cara. Fala a verdade aqui, ó, vamos ser sinceros. Se o negócio fosse com comida, precisa levantar a tua mão não, mas quem caía? Poxa, comida, cara. Propõe 3 anos de estudo, uma faculdade praticamente, né? O idioma da época, só coisa legal, só coisa boa. Tu vai falar a língua dos babilônicos, que é a nação que está mais bombando. Tu vai conviver na presença do rei. Você vai comer da mesa dele. Só coisa interessante. Mas tudo isso, todo esse prato, naquele cenário, não é que as coisas eram ruins. A gente nem sabe se a comida ia realmente contra a lei de Moisés. Alguns vão dizer que ele não comeu porque ia contra a lei de Moisés. Não sei, mas a verdade é que vindo de quem vinha, o problema era a fonte. O problema não é o palácio, o problema não é a comida, o problema é a fonte. Porque se vem do rei, da Babilônia, não é para nós, vai distorcer a nossa identidade, vai mudar quem a gente é. E se a gente não perceber, muda, irmãos. Muda. A gente vai perdendo algumas pequenas coisinhas. Algumas coisas muito sutis. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é muito influente na igreja e ajuda muito, e a pessoa falou para mim, eu não quero mais ajudar, porque eu ajudo, eu dou a vida e ninguém vem comigo. Aí na hora eu falei, né, ninguém ajuda, é verdade. Depois eu parei e pensei, falei, então a tua motivação é como os outros correspondem? Você só continua se doando se alguém der 2 tapinhas nas tuas costas e dizer obrigado? Tua essência então é ser reconhecido ou é servir? Quem está percebendo o que eu estou falando aqui? E vai distorcendo. São pequenas falas, pequenas frases, pequenos posts. Conversinha que não parece nada. E que vai mudando a nossa identidade, queridos. Nós somos conhecidos desde que Cristo esteve na terra. Quando o primeiro cristão foi chamado de cristão, não era elogio, era xingamento. Estava dizendo, é um pequeno Cristo, é igualzinho a ele. E é assim que tem que ser. Alguém tem que olhar para você e falar, é igualzinho a Jesus Cristo. Essência de crente. E crente tem uma essência, crente tem um jeitinho de fazer as coisas. E a gente não pode perder isso, a gente não pode perder o vamos orar. E não é frase para poder encerrar assunto chato, não. Porque às vezes a pessoa está te contando problema, você fala, né, vamos orar. Quem já fez isso? Confessa, levanta a tua mão. É porque a gente vai orar mesmo. Porque faz parte da nossa essência. E nós não podemos perder isso. Então Daniel foi levado para a Babilônia, chegou lá tudo maneiro, mas tudo vindo de Nabucodonosor. Aí não dá. E detalhe, era uma realidade que ele já conhecia, porque a Bíblia diz que ele foi tirado da realeza. Então ele já conhecia a realidade de palácio. Ele já conhecia a realidade da alimentação. Mas ele sabia que naquele momento e no cenário não vinha do Senhor. O nome disso é discernimento. Igreja, nós precisamos de discernimento. Precisamos entender do Senhor o que é para a gente e o que não é. Para a gente reconhecer os cativeiros que estão tentando nos prender. E tantas coisas tentam nos prender. Às vezes coisas sutis. É ditadura da moda, é ditadura de tanta coisa que vai roubando a nossa essência. E a gente vai se sentindo menor, inferior, porque não tem, ou porque não está igual todo mundo, ou por isso, ou por aquilo. E tudo isso vai prendendo a nossa mente. Mas a palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então Daniel, ele começa a reconhecer que tudo era muito bom, mas não era para ele. Aí ele vai e propõe, ele fala assim... nos dá a oportunidade de nos abster. A gente não quer comer, não. Eu não quero comer. Aí a Bíblia diz que mais 3 fala com ele assim, eu também quero ficar separado.
nós queremos ficar separados. E aí o responsável, ele diz assim, meu medo é que vocês não comam das coisas que estão sendo servidas, que vocês não compactuem, e no fim, vocês sejam menos robustos do que os jovens que estão comendo, porque não era só Daniel que estava em treinamento, tinha outras pessoas em treinamento também. Só que a Bíblia diz que o Senhor fez o homem achar graça por Daniel. E eu acho isso lindo, porque quando eu e você decidimos nos posicionar em Deus, Deus levanta homens e mulheres para achar a graça dele em nós e nos ajudar a se manter de pé. Isso é maravilhoso. Aí a Bíblia diz que ele aceita, ele fala, 10 dias, Daniel. Em 10 dias você vai comer então os legumes e vai beber água e a galera vai se alimentar normalmente. Aí, gente, vem a coisa linda, porque o Senhor é maravilhoso. Não sei se você já teve a experiência de fazer o jejum de Daniel. Alguém aqui já fez? Eu já fiz. Queridos, experimenta cortar o açúcar e cortar o carboidrato por uma semana. Faz isso um dia. No primeiro dia você vai ficar bem, no segundo você vai querer morrer. Você vai falar, minha vida não faz sentido. Alguém me dá uma união. Um adoçante, eu aceito qualquer coisa. No terceiro dia você já vai também estar mal. No quarto dia você vai querer se iludir, vai começar a comer fruta para ver se engana. Queridos, a verdade é que se você ficar uma semana sem isso tudo, nem é o recomendado por médicos, né? Tem um nível que você tem que comer. Mas se você ficar uma semana, 15 dias sem isso, tu vai perder peso. Pelo menos desinchar. A tua fisionomia vai mudar. De verdade, estou falando de verdade. Teu rosto vai ficar mais fino para a galera aí, ó, que está no projeto verão desde janeiro, mas não deu certo. Tá aí tua chance. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você cortar, fisicamente falando, o teu corpo vai dar sinais de que a tua alimentação não está de acordo. De alguma forma isso vai aparecer, você vai desinchar, você vai mudar, alguém vai notar, você vai vestir uma roupinha, ela vai ficar um pouco mais larguinha. Quem já experimentou essa vitória? Coisa linda. Ah, é tão bom, né? Dá um refrigério. Aleluia. Alguma coisa vai acontecer. Mas é interessante que quando a gente decide se posicionar no mundo espiritual, a lógica de Deus é diferente. No físico era para Daniel estar abatido, no físico era para Daniel estar magro, no físico era para Daniel estar mais inferior aos outros. Porque uma pessoa sem um açúcar, sem um carboidrato, sem uma massa, a tendência é essa, a energia some. Tu fica triste, fica cansado, dá cansaço. Sem um nívelzinho, cansaço. Mas quando a gente decide se posicionar a favor do Senhor, Ele nos sustenta, porque no final dos 10 dias, mesmo abrindo mão de tudo que o mundo dizia que era bom, a aparência de Daniel era melhor, porque quem está no Senhor são os que vão verdadeiramente experimentar das melhores coisas. E se a gente olhar na realidade física, é isso que acontece, irmãos. O mundo prega que é bom ter liberdade, mas as famílias de lá estão todas destruídas. O mundo prega que você pode fazer o que você quiser, mas tem uma galera que está presa em vícios e mais vícios e mais vícios. E os vícios estão ficando criativos, porque antigamente era só droga, agora é jogo, é tigrinho, é isso, é aquilo outro, é 1 milhão de vícios. Eles pregam muitas mentiras e dizem que vai fazer dar certo, que a gente vai ficar bem, que a gente vai fazer não sei o quê, que a gente vai fazer não sei o que lá. Mas a verdade é que quando a gente abre mão para glorificar o Senhor nos sustenta e a nossa aparência será melhor que a do mundo, porque melhor está conosco do que o que está com eles. Então vale a pena manter a essência, irmãos. Às vezes a gente vai ter a sensação de negociar princípio para alcançar algumas coisas. Às vezes é uma reunião no trabalho, que você dá um sim que não deveria ter dado. Às vezes é uma conversa que você vai concordar para não contrariar o outro. A gente fica nessa falsa ilusão de que aceitar algumas coisas vai nos fazer parte, ser aceito. Tudo isso é mentira de Satanás. Se você abrir mão, Deus faz a tua aparência ficar ainda muito melhor, porque Ele adora confundir os loucos. Ele adora usar os loucos para confundir os sábios. Ele pega o mais pobre e faz viver coisas extraordinárias. Para alguém perguntar, como é que tu fez isso? Aí você fala, foi Deus. Porque minha conta não batia. Quem já viveu isso? E alguém fala, como é que vocês estão juntos até agora? Foi Deus.
Porque realmente a gente brigava muito, mas o Senhor entrou no nosso relacionamento e mudou tudo. Como é que você entrou nessa faculdade? Foi Deus, porque Ele disse que ia abrir essa porta, eu estudei, Ele honrou e abriu. Como é que você conseguiu esse emprego? Foi Deus. E assim, o nome dEle vai sendo glorificado. Por isso, não perca a sua essência com medo de ficar mais fraco que os outros. Porque é verdade que você pode comer menos, a tua comida pode ser inferior, mas se ela vier do Senhor, ela vai te manter de pé. Ela vai te manter de pé. Vale a pena manter a essência para Deus. E aí uma coisa interessante acontece. Quem fala que não quer comer é Daniel, mas se junta mais 3, diga mais 3. Reveja a galera que tu anda. Irmãos, eu gosto de igreja. Eu gosto de igreja. E não fale mal de igreja perto de mim. Por quê? Porque eu gosto de igreja. Você vai falar mal de igreja, você vai ficar falando sozinho. Ah, mas a igreja tem muito problema. Tem, porque eu e você estamos nela. Se a gente sair, melhora. Tem problema porque tem gente. Aonde tem gente vai ter assunto. Mas deixa eu te falar, aqui você vai encontrar pessoas de verdade, porque o verdadeiro as resgatou. É aqui que você vai encontrar gente para caminhar contigo, para sorrir quando você estiver sorrindo, mas também para chorar quando você estiver chorando. Então encontra aqui o seu Misael, o seu Azarias e o seu Ananias. Encontra aqui pessoas que vão olhar para o mesmo propósito que você. Pessoas que quando você tiver amargurado, triste, vão pegar na tua mão e vão falar, vamos orar, isso vai dar certo. Pior coisa do mundo é se juntar com quem tem a mentalidade diferente. Carmozina, você quer que a gente viva dentro de uma bolha? Não é isso. Você vai ter suas amizades, você vai ter os seus contatos fora, óbvio, a gente trabalha, a gente tem vida, todo mundo tem vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, tu quer pedir conselho de casamento para quem tem a vida sentimental arrebentada? Quer pedir conselho financeiro para quem nunca ganhou nada? Quer conversar com pessoas que nunca vão te dizer, leia a palavra, faça o jejum, ora? Irmãos, o lugar de compartilhar é aqui. Aqui nós somos corpo. E quando Satanás diz, se eu conversar vai ter fofocas, é mentira dele para nos separar. Aqui nós somos corpo e o cabeça é Cristo. E funciona, tanto que está aqui 89 anos. A igreja não dá certo. Dá sim, eu estou aqui. Cheguei aqui, estava tudo limpo. Quem limpou? Não sei. Olha que beleza. Alguém ligou o som, alguém botou o retorno, alguém está cuidando do teu filho. No Kids. Teu filho que você nem às vezes você quer cuidar. E alguém está cuidando para você. Daniel não se juntou com gente para falar, pô, nada a ver, maior bobeira, bora tomar um vinho. Pô, nada a ver, nem carne de porco, vão comer. Pô, cara, tu é muito neurótico, é só aprender a língua. É um maldito, não tem nada a ver e está tranquilo. Destruindo a postura dos crentes. Não perca a sua essência. Junta com uma galera que quando tu contar um problema, já arranca um óleo da bolsa. Quem já viu essa galera? Já fala, aonde é que eu vou ungir? Cata uns desse! Eu tenho umas amigas que eu falo, quando eu mando para elas assim, me liga, elas já ligam já, vamos embora orar. Eu falo, gente, deixa eu pelo menos contar. O mundo está fazendo de tudo para roubar a nossa essência, para a gente virar eternos frequentadores de igreja. A tática agora é essa, não precisa se desviar, não, frequenta. Vai lá no domingo, escolhe a melhor roupa, ouve uma boa música, escuta uma boa palestra. Mas não foi isso que Jesus fez na cruz. Ele não morreu para te fazer um visitante. Ele morreu para te fazer membro do corpo, aonde o sangue dele circula. Não perca a sua essência. Não perca. E eu não estou falando de fanatismo. Teve uma época aí que eu estava pregando tanto que eu falei para o Wes, estava chegando nosso aniversário de casamento. Eu falei para ele, eu quero ir num restaurante. Um restaurante com pessoas sem louvor, ninguém orando, eu comendo normal. Aí ele falou assim, não, vamos no restaurante, se arruma. Pastor, me arrumei toda. Ele falou assim, só vamos passar aqui na casa do meu amigo, que eu vou ter que entregar um celular. Só isso. E a gente vai no nosso restaurante. Falei, amém.
Aí entramos no carro, fomos indo, paramos na frente do casa do amigo. Ele foi entregar o celular. O amigo dele falou, abaixa a janela aí. Aí ele abaixou a janela, olhou assim e falou, ih, Carmozina. Eu falei, oi. Ele, tudo bem, tudo bem. Não sabia que você ia estar aí, não. Deixa eu te falar. Hoje é meu aniversário de casamento. Eu falei, também, o meu também. Ele falou, eu estou fazendo um culto em ação de graças aqui em casa. Minha esposa te ama, tu não quer entrar, não? Eu por dentro, não. Irmãos, a meia-noite acabou, eu lá dando a palavra, a gente comendo esfirra. Estou contando isso para descontrair, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O melhor ambiente tem que ser esse aqui. Satanás está criando ideologias, sofismas, mentiras, dizendo que a igreja não é o melhor lugar, colocando cismas. Quantas pessoas chateadas com pessoas por motivos que não existem? Fulano estava estranho comigo, aí eu fiquei estranho também. E aí? Aí eu falei que o meu marido também ficou estranho. E aí, mas o que aconteceu? Olhamos estranho para ela, ela ficou estranha também. Daqui a pouco tem uma reunião de 30 pessoas estranhas sem um motivo. Roubando nossa essência. Aí troca a nossa essência de comunhão por celular. Dá um celular para cada um e ninguém se olha. Trocando a nossa essência por fofoquinha. Dissemina um probleminha e fica uma fofoquinha. Aí divide a juventude. A galera que senta aqui com a galera que senta lá. Esperto. Antigamente ele fazia barulho, jogava a cadeira para cima. Hoje em dia ele vai só nas mentes. E pessoas vão se afastando do corpo. Vou melhorar, irmão, porque está acabando. Aí sabe o que aconteceu? Ficaram com a aparência melhor, a galera do jejum. Ficou com a aparência melhor. Aí o comandante deixou, falou, então levem o jejum por 3 anos. A Bíblia diz que eles ficam nesse jejum aí, por todo o tempo de treinamento, que era a média de 3 anos. No final, quando eles vão na presença do rei Nabucodonosor, tem uma entrevista. Tipo, quando a gente termina a faculdade, como é que é o nome? TCC. Quem já fez TCC? Dá uma vontade de morrer, né? Você fala, Senhor, me leva agora. Eu corrijo o TCC, né? Adoro ver meus alunos. É o dia que eu fico mais séria. Eles entram por dentro, me dá uma vontade de rir. Aí eles vêm com papelzinho. Tem alguns que tiram a única camisa social que falam, não, hoje é um dia, né? Mas é benção, é bom para te treinar. Para nos treinar, nos amassar. Aí teve o TCC de Daniel e dos amigos. Chegaram lá, o rei começou a fazer as perguntas e a Bíblia diz que eles foram 10 vezes mais sábios do que todos os outros. 10 vezes mais sábios. Irmãos, eu comecei a pensar nisso e comecei a entender que a glória do Senhor verdadeiramente nos sustenta. Olhe, para nesse tempo de história, já que são 89 anos para refletir, e começa a reparar pessoas que servem e são fiéis ao Senhor e as pessoas que não são, querido, de verdade. Não quer olhar para a vida dos outros, não, olha para a sua. Cata uma foto sua antes de Jesus, quem é que era mais feio? Tu não tinha nada. Eu olho minhas fotos sem Jesus, eu falo, Senhor, obrigado por ter me achado. Sem perspectiva, sem sonho. Ah, Carmozina, mas está difícil. Até nisso o inimigo está distorcendo a nossa mente, dizendo que o difícil é agora. Mentira. Difícil é quando a gente estava lá, escravo. O nosso dinheiro ia tudo para remédio, tudo para cerveja. A gente não via dinheiro, não via nada. Era só briga dentro de casa, era só problema. Agora o Senhor te curou, te lavou. Você tem até camisa para escolher para vir para o culto. Quem tem camisa para escolher? Glória a Deus. Escolhe, não sei porquê, né? Igual meu marido. Eu acho que eu vou com essa preta aqui. Todas são pretas, que luta. Esse dia eu lavei a roupa dele, todas as cordas, tudo preto. Falei, gente. 10 vezes mais inteligente. Gente, vale muito a pena servir ao Senhor. Você vai abrir mão de algumas coisas para manter a sua essência como um cristão na terra, mas vai experimentar de outras que quem decidiu viver no natural nunca verá. Nunca vai ver. É real e ponto. Só que aí
10 vezes mais inteligente. Ok. Só que tem um capítulo 2. E no capítulo 2, aí mesmo que a essência de Daniel explode. Porque no capítulo 1, ele é elogiado pelo rei porque as respostas eram muito melhores. Ele estava muito mais bem treinado do que quem estava comendo e bebendo daquilo que vinha da mesa do rei. Mas no capítulo 2, a história é outra. O que acontece no capítulo 2 de Daniel? No capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, o rei. E o sonho deixa ele perturbado. Aí ele fala assim: junta todos os sábios do meu reino, junta todos os profetas, todos os inteligentes, eu quero que vocês me deem a interpretação do sonho. Porém, eu não vou contar qual é o sonho não, eu quero que me diga qual é o sonho e depois me conte a interpretação. Louco. Poderia contar pelo menos o sonho, né? Gente, eu morro de rir que lá no meu Instagram várias pessoas me mandam sonhos. As pessoas falam assim: missionária Carmozina, essa noite eu sonhei que tinha uma cobra me olhando, eu estava vestido de palhaço na minha casa da infância. O que você acha que é? Eu falo: acho que você precisa de terapia, mano. Isso aí não é espiritual não, isso aí é dormir de barriga cheia, tá brincando? Sei lá o que é, irmã, vai orar você. Aí Nabucodonosor fala: eu quero achar alguém que interprete o sonho e que me dê o significado. Gente, aí é que a essência do crente vai vir. Porque deixa eu te falar uma coisa: aonde o intelecto não te levar, a unção que está sobre a sua vida vai te levar. Aonde o teu dinheiro não te levar, o chamado que tem sobre a sua vida vai te levar. Aonde o teu network não fizer você sentar, a graça do Senhor vai separar o seu lugar. Chega um momento que nada nessa terra é capaz de nos sustentar, porque aí a gente já está na era do espiritual, é outra história, é outro momento, é outra coisa. E a Bíblia diz que o rei fica tão nervoso com aquele sonho que ele fala: se ninguém interpretar, eu vou mandar matar todo mundo. E aí agora já não é mais sobre conhecimento, já não é mais sobre treinamento, já não é mais sobre nada. Gente, deixa eu te falar uma coisa: a gente está na era dos 5 passos para. Tem 5 passos para tudo. Todo mundo te ensina a fazer tudo. O pessoal te ensina a fazer devocional, te ensina a ganhar 1 milhão em um mês, te ensina a viajar, te ensina... Nesses dias eu vi um vídeo de um cara, olha o vídeo dele: como falar inglês em 2 meses. Eu falei: amado, não tem como. Vendendo curso, todo mundo vende curso de tudo. As pessoas dizem: acorda às 5 horas da manhã, toma um banho gelado, toma um whey protein, corre 10 quilômetros, guarde não sei quantos por dia, e daqui a 10 anos você vai ser não sei quem. Todo mundo ensina tudo. E quer saber? Vai aprender mesmo, vai estudar, vai evoluir. Nós estamos em 2024. Esses dias eu vi um meme, a mulher falando: meu filho está estudando para as profissões do futuro. Aí a repórter falou: é mesmo? E qual é? Ela falou: não sei, são do futuro. Ou seja, os filhos dela não estão fazendo nada, né? A gente está realmente numa era diferente, mas deixa eu te falar, a era pode ser a mais diferente possível. O que ainda sustenta a vida do crente é unção. Vai ter um lugar que você vai chegar, que o que vai te fazer avançar é a tua essência, é o que está dentro de você. É que o apóstolo Paulo disse: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então não adianta se perder para o mundo, achando que ele vai nos levar longe. Ele vai nos levar só até uma estação, depois não leva mais, irmãos. Tem lugares que só a unção te leva. E foi aonde Daniel chegou. Aí o rei falou: quero saber o sonho. Daniel falou: ah é? Diga a ele, me dê um tempo, eu vou orar. Isso é sensacional. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que tem guerra que é só na oração, amados. Tem coisa que você tem que levantar e fazer alguma coisa mesmo, mas tem coisa que você só vai vencer na oração. O que sustentou, seja o primeiro prédio, o segundo, o terceiro, esse aqui, foi porque homens e mulheres decidiram orar neste lugar e trazer ele até aqui. O que sustenta a nossa vida é uma vida de oração ainda. E é o que vai nos levar para todo sempre. E a Bíblia diz que Daniel orou por um tempo e Deus falou para ele qual era o sonho. E sabe o que isso fez? Ele que estava na mesma posição que de todos os outros que comeram das delícias, agora ele é promovido. E o que fez ele ser promovido não foi o conhecimento natural,
foi a unção e a fidelidade que ele carregava no Senhor, e o Senhor usou ele no sobrenatural para entender o que estava acontecendo ali. O que eu quero dizer, muito simples, com essa meditação, é que eu e você, nós temos uma essência no Senhor, que Ele morreu para que nós recebêssemos. Quando Ele sobe aos céus, Ele diz: não saiam de Jerusalém, fiquem aqui, eu vou derramar algo sobre vocês que vai sustentá-los até o dia da minha segunda vinda. E eu e você não podemos, nessa era moderna, trocar o que o Senhor nos deu por qualquer coisa, querido. Eu sei que não era qualquer coisa, era a mesa do rei, né? Tem coisa que é tentadora demais. Eu lembro que há um tempo atrás, eu recebi uma proposta, né? Um rapaz que trabalha com social media, ele falou para mim: Carmozina, eu vou fazer sua página viralizar. Você quer ficar rica? Eu falei: sim. Quer ganhar muito dinheiro? Sim. Quem quer ganhar muito dinheiro? Claro. Só que para isso, agora a gente vai para uma outra pegada. Não é nada demais, não. Você vai ficar igual a fulana, igual a ciclana, faz umas piadas assim, aceita umas parcerias assim, vai dar certo. Eu falei: não, amada, aí não. Então me deixa no meu lugar mesmo, está tudo bem, o Senhor me sustenta, eu não quero perder a minha essência. Eu sei que algumas vezes a gente vai deixar algumas oportunidades muito boas passarem. Elas vão passar por nós, e a gente vai olhar e vai falar: poxa, ia ser tão legal se eu pudesse sentar naquela mesa e comer de tudo, ia ser tão legal se eu pudesse tomar aquele vinho, ia ser tão bom, mas se não ia agradar o Senhor, então não é para você. Não perca a sua essência, não negocie nesse tempo, não negocie, queridos, porque aonde o Senhor vai te levar, necessita que você se mantenha puro. E aí eu fico pensando, se lá no início Daniel tivesse aceitado, será que na hora de interpretar o sonho, ele estaria tão conectado com o Senhor a ponto de entender? Será? Não sei. Talvez estivesse, talvez não. De uma coisa eu sei, ele é o único personagem, tirando Jesus, nas Escrituras, da qual a Bíblia não fala nada de negativo a respeito. Tem noção do que é isso? Um testemunho impecável. A Bíblia não conta nenhum tropeço de Daniel, nada. Ainda vai dizer que no fim da vida, velhinho, orava 3 vezes ao dia, foi parar na cova dos leões. A Bíblia diz que ele passou uma noite, tacaram ele na cova dos leões. No dia seguinte, o rei foi lá e falou: Daniel, tá aí? Ele falou: tô aqui de boa com os leões. Deus mandou um anjo, fechou a boca de geral, tá todo mundo jejuando. Pode me tirar. Irmãos, não perca a sua essência. Não negocie. Aí interessante que esse rapaz veio, me fez essa proposta: eu quero te impulsionar na rede social, eu quero fazer acontecer, eu não aceitei. Aí esses dias eu estava em viagem, uma amiga minha falou assim: eu conheço uma pessoa, Carmozina, que você gosta muito. Vou mandar uma mensagem para ela, porque ela também está aqui. Sandra Alves, uma pregadora que eu gosto muito. Ela falou: vou mandar uma mensagem para ela, vou dizer que você está aqui, vou perguntar se dá para a gente se encontrar, para ela te conhecer. Eu falei: manda. Ela falou assim: eu estou com uma amiga minha aqui, ela tem vontade de te conhecer, a gente está na mesma cidade. Será que tem como você encontrar com ela? Não sei se você vai lembrar de mim, a gente já pregou junto, eu guardei seu telefone. Aí ela botou assim: qual é o nome da tua amiga? Aí a minha amiga respondeu: Carmozina. Quando botou Carmozina, ela ligou. Falei: Jesus, nem sei atender, peraí. Atendi, ela falou: queria saber se era você mesmo. Menina, te vi na internet, gostei de ti. Eu falei: quem me promove é Jesus. Falei: também te amo, tentei fingir costume. Falei: não sei fingir costume não, vou printar a tela, amada. Encontrei com ela, tive tempo lá. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes você vai abrir mão de coisas achando que você vai perder com isso, mas quem te dá, quem te recompensa é o Senhor Jesus. Não perca a sua essência, não entre nesse fluir da modernidade e se torne líquido. Não, nós somos sólidos, enraizados no Senhor, carvalhos de justiça. E não vamos viver um evangelho de meia boca, porque esse prédio, essas pessoas, esse corpo não está aqui há 89 anos para a gente viver um evangelho de meia boca. Não. Não negocia, pode ser a melhor coisa. Se não vem do Senhor, não é bom para ti. E confia, porque Deus manda: faz prova de mim. Quem disse foi Ele, pode fazer prova. E é real, a prova de Deus funciona. Quantas vezes você vê, eu e o Wesley temos amigos que infelizmente não servem ao Senhor,
só vive endividado, só vive enrolado. Aí eles falam, mas como é que vocês conseguem levar a vida mais leve que a gente? Eu falei, Jesus, amado, eu levo o fardo dele, que é suave e leve. E por se manter fiel, Daniel experimentou de livramento, de uma boa posição, de unção, de graça, e o nome dele, não estou falando do Senhor não, estou falando de Daniel, está sendo propagado até hoje. Você tem noção que isso aconteceu em torno de 1560 a.C., e a gente está aqui em 2025, 24 ainda, né? 2024 falando desse homem. Querido, vale a pena ser fiel. Que história você quer que conte sobre você? No aniversário de 100 anos, de 100 a gente está aqui ainda, né? Tá. Vamos botar de 120 se Jesus não voltar. Você não vai estar mais aqui. 150? Você não vai estar mais aqui. Que história você quer que conte a seu respeito? Ah, não, fulano se perdeu. E tem gente que se perde com tão pouco, né? Compra um carro, a soberba sobe a mente, vai embora. Ganha um cargo, vira um negócio esquisito. Quem já viu isso em outra igreja? Perde a essência, aquela simplicidade, aquele... vai perdendo. Querido, mantenha a tua essência. Sente nas melhores mesas, vá nos melhores lugares, viva as melhores coisas, mas não deixe de ser quem você é no Senhor. Porque uma coisa eu te digo, Ele honra, tá? Ele honra quem é fiel. Ele é fiel ao nome dEle. Ele vai honrar até se você não for fiel, porque Ele é fiel ao nome dEle. Mas se você for fiel, se eu e você ousarmos viver uma vida de fidelidade, guardando quem somos nele, experimentaremos de coisas que a gente nunca imaginou. Para que o nome dele seja glorificado. Então não negocie. E para terminar, vou contar um pequeno testemunho interessantíssimo. O Senhor me levou numa viagem missionária, num lugar que eu nem imaginava nunca ir. E a gente foi lá, ministrou em algumas igrejas, fez alguns trabalhos lá nos Estados Unidos. E aí eu tive a oportunidade de ir em Orlando. E é um negócio muito doido, você entra naquele lugar, parece que você vai regredindo, você fica com 10 anos. Eu olhava o Pato Donald e eu falava, gente, é o Pato Donald. Só que eu não sou milionária, eu sou missionária, né? Deu para ir em um parque. Aí chegando no final da viagem, pastor, eu falei, poxa, Senhor, esse lugar é maravilhoso. Uma menina, eu andando na rua, uma menina me reconheceu. Falou, tu é Carmosina da internet? Eu falei, sou. Começamos a conversar, fizemos amizade. E a menina cristã, nos conhecemos na igreja dela, inclusive, eu estava lá na igreja dela, ela me reconheceu, começamos a conversar. E ela falou, você curtiu o lugar? Eu falei, curti, não deu para curtir muito, mas tinha um parque que eu queria ir. Ela, qual? Eu falei, o SeaWorld, eu queria ver as baleias. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Ela, eu sou sócia, te levo amanhã. Falei, é sério? Ela, é sério, tu prepara. No dia seguinte, irmão, estou eu vendo as baleias. Quem te leva é o Senhor, querido. Quem faz é Ele, não se iluda com os pratos, com as migalhas que o mundo está dizendo que a gente tem que comer para ter alguma coisa. Quem te sustenta é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tudo pode, o dono da porta. Ele não é o dono da chave, ele é o dono da porta. Guarda a tua e tua essência que ele vai te honrar. Fique de pé no seu lugar. É isso que leva pessoas a continuarem glorificando o nome dele. Por 10, 20, 30, 90, 100 anos. E se de alguma forma essa palavra fez sentido para você, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. O tempo todo o mundo vai tentar nos distorcer, queridos. A primeira coisa que fizeram quando Daniel e os amigos chegaram na Babilônia foi querer mudar o nome deles. O nome é identidade. Vai querer mudar a nossa identidade, mexer com o nosso ego. Quando Satanás foi tentar Jesus, mexeu logo no ego. Tu não é filho de Deus? Faz isso. Você não pode todas as coisas? Faz isso. O tempo todo ele vai tentar mexer na nossa essência, mas nós somos do Senhor.
e não somos daqueles que retrocedem. E eu quero fazer uma oração. O apóstolo Paulo é muito certeiro em dizer: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Existe algo dentro de você que vai te sustentar e te manter a não se render a esse mundo. Feche seus olhos. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Jesus. 89 anos de história. Obrigado por isso, Deus. Nos ajude a ser fiel até o fim, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis até o fim. A tua palavra diz que a fidelidade ela não tem que se manifestar tão somente no início. Mas a tua palavra diz em Apocalipse que se a gente for fiel até a morte, o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Existe tanta proposta hoje, é de tantos lados, é tanta informação, meu Deus, de tudo quanto é jeito, tentam roubar a nossa identidade, tentam mudar a maneira como a gente crê, a maneira como a gente olha para o Senhor, dizem que a tua palavra contém mentira, que tem trecho que é falso, eles contam tantas coisas, eles tentam nos confundir, mas eu quero declarar nessa noite que nós continuaremos de pé, crendo na verdadeira, infalível, inerrante palavra do Senhor, que não precisa ser atualizada, porque ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Vive e eficaz, capaz de mudar o homem, de mudar a mulher, de transformar, de refazer a história. A tua palavra é viva, ela muda, ela liberta, ela cura, ela salva, e nós viveremos porque cremos nela. Não mudaremos, Jesus, não vamos nos render, nós vamos continuar olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Faça-nos cada dia mais apaixonados por Ti, que os Seus olhos como chamas de fogo venha consumir tudo que não provém de Ti em nós, e que cada dia mais o nosso alvo seja o Senhor, olhar para quem Tu és. Nós não ficaremos iludidos com nada dessas coisas, vamos desfrutar delas, mas não viveremos por ela, porque o nosso Deus não é a internet, o nosso Deus não é a tecnologia, o nosso Deus não é Mamon, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, o Iavé, o grande eu sou. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? É o Rei da Glória, o poderoso, o Yeshua, o dono da igreja, o cabeça. Fique à vontade entre nós. Venha com os seus cabelos brancos como a neve, com os seus pés como latão reluzente e com os seus olhos como chamas de fogo, com o seu manto, Senhor, do qual o Senhor cobre e cobrirá, Senhor, com a sua espada que sai da tua boca afiada, da qual o Senhor julgará as nações. Nós continuamos olhando para Ti, nós não estamos distraídos, Jesus. As nossas lamparinas não vai ficar sem azeite. Levanta uma geração apaixonada, não apaixonada só por cantar ou por movimentos, mas apaixonada por quem Tu és, pelo Teu sacrifício. Uma igreja que vibra com a Tua presença, que clama pela Tua chegada, que anseia por um encontro contigo, que quer dançar como uma noiva que espera o noivo no altar. Deus, converte os nossos corações novamente, e de novo, e de novo, e de novo, de glória em glória. Nos desperta, a começar por mim, Jesus. Essa oração eu estou fazendo por mim e pelos meus irmãos. Nós não seremos uma igreja, Deus, e eu não falo da igreja aqui, o prédio, eu falo das pessoas. Nós não seremos distraídos. Nos desperta para continuar olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para que o Teu nome continue sendo glorificado nas nossas vidas. E se porventura tem algum irmão aqui sendo apertado, pressionado, talvez no trabalho, na vida acadêmica, no dia a dia,
pelas filosofias vãs do inimigo, pelas mentiras dele. Traz escape, traz libertação, que as escamas dos nossos olhos caiam, Senhor, e que a gente continue enxergando que só Tu és a luz, só Tu és o caminho. A verdade, ela não é relativa, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro e único, o primeiro e último, o Alfa e o Ômega. A Ti nós servimos e a Ti continuaremos servindo até que o Senhor venha ou até que a gente vai. Se você